Bom dia, alunos do oitavo ano. Hoje nós vamos estudar a página que começa na 50, certo? E é sobre o sistema imunitário. E o que seria o sistema imunitário, né? Gente, como eu venho falando a vocês, né, sobre células sanguíneas, sobre o sistema linfático, eu sempre venho falando no sistema de defesa, né? Que são o quê? São as nossas células de defesa. Então, quando a gente é atacado por um organismo, né, um micro-organismo, um organismo como um verme, que é maior do que um micro-organismo, então o nosso corpo ele vai se defender, tá certo? Então o nosso corpo vai causar algumas respostas a esse organismo que chegou nele. Um exemplo de resposta que o nosso corpo causa é a febre. Então, gente, quando a gente está com febre, o que é o correto? O correto não é tomar a medicação de início. O correto é tomar um banho. Então, quando você tiver com febre, você toma um banho. Não precisa ser frio. Quebra a frieza da água ou até mesmo um banho morno. Que quando você terminar o banho, né, o próprio ambiente vai esfriar o seu corpo e você vai melhorar da febre. Aí sim você se dirige a uma unidade de saúde, porque lá o médico vai ver o que é que você tem, né? Porque muitas vezes se a gente se medicar quando a gente tá com febre, então vai maquiar o problema que a gente tá. E a gente não vai saber. Muitas vezes a gente vai estar com um problema grave, como uma infecção bacteriana, e vai só maquiando a febre, aí não descobre, entendeu? Então a gente tem que ir para o médico, sempre é o médico, gente. Nunca tome medicação sem o médico mandar, tá certo? Uma simples dipirona, ela pode causar a morte de uma pessoa, se a pessoa fala isso, tá certo? Então vamos começar a nossa aula. Gente, então é o seguinte, vocês estão vendo aqui as nossas células sanguíneas, certo? Então, aqui embaixo, ó, vocês estão vendo as plaquetas, esses tracinhos, que eu já falei que são as células de quê? De quando as plaquetas não são células, são restos celulares. Elas vão atuar na cicatrização, né? Os eritrócitos, que são esses vermelhinhos, são os glóbulos vermelhos. Eles podem ser chamados de eritrócito, hemácia ou glóbulo vermelho. Nós não vamos falar dele hoje. A gente vai falar dessas outras células aqui, tá vendo? Essas todas de cima e essa aqui, ó, o macrófago, né? Então, não precisa vocês decorar o nome dessas células, certo? Só que é glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Então, os glóbulos brancos, que não são brancos, tá vendo? Aqui, no caso, é porque eles têm essa massa mais clara. Por isso que é chamada de glóbulos brancos. Então, nós temos o monócito, o linfócito, o neutrófilo, exófilo, basófilo e o macrófago. Então, gente, estas células, juntamente com as células com o sistema linfático, eles vão defender o nosso corpo. De quê? Dos patógenos. Então, por exemplo, quando eu tiver contato com uma bactéria lá na minha garganta, né? A minha garganta vai inflamar, vai causar o quê? Uma resposta inflamatória. Que seria o quê, né? Seria o edema, que é o inchaço, o pus, que nada mais é do que os glóbulos brancos que vão para aquele local ali para atacar a bactéria, o turbor, né? Que a temperatura vai aumentar. E também vai ficar o quê? Avermelhado, porque a irrigação sanguínea vai aumentar naquele local. Isso é em qualquer parte do nosso corpo. Até mesmo uma picadinha do mosquito, né? Inflamou ali na nossa pele, você é alérgico, fica vermelho. Ou, claro que não vai inicialmente causar pus, né? Algumas pessoas sim. Fica tão inflamado que virou como uma pipoca de pus, aquela mordida de um mosquito, né? Então, sempre o nosso corpo vai ter uma resposta aqui a esses micro-organismos, tá certo? E nossas células, elas vão ter mecanismos de identificação dos patógenos, né? Que vão ser o que? Patógenos? Os vírus, as bactérias, os protozoários, tá certo? Eu vou mostrar aqui uma imagem a vocês. Então, gente, vocês estão vendo aqui essa imagem, aqui é um vírus,
tá certo? Vocês estão vendo que o vírus tem essas extremidadezinhas, como uns cravozinhos, né? Isso aqui são chamadas de espículas. Essas espículas são os antígenos, tá certo? Então, todo organismo que é assim ofensivo, ele vai ter características pessoais dele, que são os antígenos. Entendeu? É como se fosse uma característica específica daquele organismo, essas espículas, né? Que são esses cravinhos aqui encravados. E isso aqui é como se fosse a identidade dele. Então, o nosso organismo, ele vai reconhecer, ops, tem alguma coisa estranha. Olha aqui outro exemplo, né? Tem alguma coisa estranha aqui. Então, o nosso organismo, ele vai causar uma mobilização das células de defesa, tá certo? Então, por exemplo, aqui são bactérias, essas amarelinhas, tá vendo? Então, o que acontece? A nossa célula vai capturar essas bactérias para destruir, ó. Então, nesse exemplo aqui, ó, a célula chegou a bactéria no seu corpo. Aí uma célula branca do seu corpo, né, entrou, percebeu que tinha. Então, ela captura, tá vendo, ó? E ela vai, imagina que aqui aqui onde tá esse quadrinho aqui, né? Ela vai, aí depois ela destrói e expulsa do corpo, tá certo? Isso aqui são o que as células de defesa fazem com os patógenos, como por exemplo as bactérias. Então, gente, como é que um médico ele identifica, né, que a gente está com algum problema? Então, é o seguinte, o médico, ele vai fazer um exame, um hemograma, que é o quê? Ele vai examinar os tipos, as quantidades de células sanguíneas que estão no nosso corpo, né? Como a gente fez uma atividadezinha atrás. Então, o que acontece? O médico, ele vai analisar a quantidade dessas células. Por exemplo, supomos, você vai ter uma infecção bacteriana, então determinada célula vai apresentar a maior quantidade. Ou então você está com verme, outro tipo de célula vai aumentar de quantidade, porque essas células, os macrófagos, quando tem um organismo, então o nosso sistema imunológico aumenta a quantidade de células, ele produz mais células brancas para as nossas células brancas e atacar aquela doença, entendeu? Então, a gente tem uma quantidade pequena dessas células. Só que quando o nosso organismo identifica que tem um patógeno, então ele aumenta a quantidade de células para quê? Para combater aquela doença, tá certo? Aquele patógeno, na verdade, né, que está causando a doença. Tá vendo? No livro de vocês aqui tem um exemplo, ó. Por exemplo, você está depilando, né? Se depilando, aí a lâmina corta a sua pele, né? Então, o que acontece? Bactérias que estavam na lâmina ou na sua própria pele, elas adentram sua pele, tá vendo? Aí, o que acontece? Aqui, ó, é uma veiazinha, né? Então, as células brancas, elas saem de dentro da veiazinha, os glóbulos brancos, e vão ali para aquela região lesionada, onde está cheio de bactérias. Aí, o que acontece? Elas vão comendo, tá vendo? As bactérias... Na verdade, o nome disso aqui é englobar. Ela engloba a bactéria para a sua futura destruição. Pronto, então agora na página 51 vamos falar de imunidade artificial, certo? Ela se divide em ativa e passiva. Seria o quê? A imunidade que a gente já nasce com ela ou adquire com a amamentação e a imunidade que a gente adquire através das vacinas, tá certo? Pronto, gente, então é o seguinte. Às vezes, as pessoas elas são mordidas, né, por animais peçonhentos, como, por exemplo, a cobra. Então, quando uma pessoa ela é mordida de cobra, o veneno da cobra é conhecido como uma toxina, tá certo? Só que é uma dose muito alta, né? O veneno da cobra tem uma dose alta. Então, o que acontece? Você pode morrer com aquela quantidade de toxina, aquela toxina, aquele veneno, ele vai começar a invadir o seu sistema nervoso, matar suas células. Então, o que acontece? Você não tem um sistema apropriado de defesa para a quantidade de toxinas injetadas no seu corpo pela cobra. Então, o que acontece?
você vai ser encaminhado para um hospital especializado em Caicó, no caso aqui da nossa região, para quê? Para você tomar o soro. O que seria o soro? O soro é o seguinte, a indústria farmacêutica, ela pega o veneno de cobra, injeta num coelho, ou então numa ovelha, ou num cavalo, né? Esses animais, eles vão produzir células anticorpos, tá certo? Que são o quê? Os anticorpos são proteínas de defesa, tá certo? Então, esses animais, o corpo deles vai produzir os anticorpos, aí eles vão fazer processos que a farmácia, que os institutos de farmácia sabem que nós não sabemos, para fazer o quê? Para separar os anticorpos. Na verdade, eles vão pegar o sangue, eu sei, na verdade, eles pegam o sangue do animal, colocam numa centrífuga que gira, aí eles retiram só o plasma do animal e fazem alguns outros procedimentos, no caso, né? Que essa parte é que eu não sei. Então, eles vão retirar o soro do sangue do animal. Lembra que eu falei a vocês que o nosso sangue ele é dividido nos células brancas, nas hemácias, que é as vermelhas, né? E o plasma. Então, eles vão pegar o plasma, que vai ter o quê? Os anticorpos, que são proteínas. Vou mostrar aqui a vocês os anticorpos como são. Ó, gente, os anticorpos são assim, tá certo? Os anticorpos, eles são proteínas, tá certo? Que eles têm o quê? É como se eles fossem uma chavinha de identificação, tá certo? E eles tinham a função de quê? Literalmente falando, eles tinham a função de destruir, né? Identificar, marcar aquela célula invasora, tá certo? E eles são bem específicos, viu? Para cada doença. Outra questão, gente, depois do soro, são as vacinas, né? Então, o que uma vacina faz, né? A vacina, ela vai defender o nosso corpo, né? De doenças, né? De vírus, de vírus, no caso, tá certo? Vou mostrar aqui a vocês. Ó, vocês estão vendo essa ilustraçãozinha aqui, ó? Você vai tomar a vacina. Então, o que é a vacina? A vacina é uma quantidade reduzida do vírus, tá certo? Inativo, ou seja, o vírus não está com as capacidades que ele tinha, certo? Ou então, partes dele, ou então, fragmentos, no caso, né? Então, o que vai acontecer? Esses vírus ou bactérias, eles são injetados dentro de ovo, tá entendendo? Olha como é interessante, eles pegam a clara do ovo, colocam os vírus ali dentro dos ovos, aí vai causar ali o que eles vão se multiplicar, ele vai ter uma resposta naquela clara de ovo, e eles fazem a vacina, tá certo? Olha que interessante, né? A gente saber disso. Eu vou postar um videozinho aí para vocês verem como é produzido. Então, o que acontece? O seu organismo vai ter contato com aquela quantidade reduzida do vírus ou da bactéria e o seu organismo vai fazer uma resposta imunológica, né? É por isso que quando a gente toma vacina, principalmente se for a do tétano, essa da coronavírus, eu tomei as 2 doses. Então, o que acontece? Eu fiquei muito mal. No primeiro dia, no segundo nem se fala, eu adoeci mesmo. Inclusive, eu estava trabalhando lá em Currais Novos e eu vim para casa. Porque eu não aguentava ficar em pé, assim, eu ficava mal demais. Por quê? Porque foi introduzido o coronavírus no meu organismo. E ali o que aconteceu? Eu tive uma resposta, o meu corpo respondeu. E isso é positivo, viu, gente? Significa que o meu corpo conseguiu responder àquela quantidade de organismo que foi injetado em mim, né? Então, quando o meu organismo tiver contato com o vírus ou a bactéria, então ele já vai ter o quê? Ele já vai ter uma receitinha, uma memória. Para quê? Para identificar, é como se fosse um exército, né? Então, o meu corpo já vai ter o quê? O exército, né? Alguns soldados para combater aquela bactéria ou vírus. Então, eu vou ter o quê? O meu sistema de defesa, as minhas células brancas vão saber que chegou algo
não vai ser mais estranho, né? Porque ela já teve o contato. Então, ela vai saber identificar o que é. Olha, chegou o coronavírus. Olha, chegou a difteria, o sarampo, a rubéola, né? Que são vários tipos de vacina que a gente toma. O tétano, né? Então, são muitos tipos. A gente toma também para meningite. Então, você toma a vacina, né, da poliomielite. Então, seu corpo vai se defender, né? Por quê? Porque ele já vai saber que patógeno chegou no seu corpo. Gente, então, o nosso sistema imunológico, né, que vai ser o quê? O nosso sistema de células linfáticas e o nosso sistema de células brancas, eles podem apresentar alguns transtornos, certo? Sejam eles genéticos ou sejam eles adquiridos. Então, no caso das questões que a gente vai ter um problema, né, que é uma ineficiência no sistema imunológico. O grande exemplo vai ser a AIDS, certo? A AIDS é um problema que você adquire através de quê? Você for usar, se a pessoa, você não, né? As outras pessoas, que nós não vamos fazer isso. Mas se a pessoa for usar droga injetável, né, com seringa, então vai passar de um para o outro, né? Se você, por exemplo, eu que trabalho na enfermagem, eu estou fazendo um acesso, né, numa pessoa, acesso é pegar uma veia. Então, de repente, eu, sem querer, eu introduzi, né, a agulha na pessoa e sai o melo de sangue, né, e eu me furo. Então, eu posso pegar a AIDS também, tá certo? Através, principalmente, da relação sexual, né? Então, no momento que a pessoa tem a relação sexual, não precisa ter o orgasmo, só o fato de estar ali o líquido saindo, porque quando está tendo relação sexual, no pênis do homem vai saindo um líquidozinho, e do mesmo modo é na mulher. Então, o contato com aquele líquidozinho transmite a AIDS também, certo? Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela tem contato com a AIDS é um vírus, e o que esse vírus faz? Esse vírus inativa as nossas células de defesa. Então, você não morre de AIDS, você pode morrer até de uma gripe, do vírus do coronavírus, né? Você vai morrer de doenças ditas oportunistas. Por exemplo, você pode morrer de uma tuberculose. Por quê? Ou então de uma pneumonia, de uma simples pneumonia. Por quê? Porque a pessoa... Simples não, gente, que pneumonia não é simples não, viu? É uma doença bem grave. Lá onde eu trabalho vai muita gente com pneumonia. Então, o que acontece? Você tá com AIDS, o seu sistema imunológico não vai conseguir combater... Eita, meu celular está se carregando. Não vai conseguir combater aquela doença. Então, você vai morrer de uma doença oportunista que entrou no seu corpo, e como você está com o seu sistema imunológico deficiente por causa da AIDS, você vai morrer, né? É bem grave a questão da AIDS, viu, gente? Outra questão também é o lúpus. O lúpus, gente, é uma doença que ela é genética. Então, você não adquire lúpus porque pegou de alguém, não. O lúpus é uma doença que você está no seu DNA. É como se você viesse predisposto a ter essa doença, que é o quê? Um problema no sistema imunológico, tá certo? Então, é o seguinte, o lúpus... gente, quando uma pessoa está com lúpus, ela fica com esse sinal, tá vendo? Olha que interessante, aqui na face. As bochechas, a região do nariz, fica aqui, ó. Fica essa região vermelha, tá certo? E o que acontece no lúpus, né? A pessoa que ela tiver lúpus, né? Ela vai ter o lúpus por quê? Como eu disse, por aquelas questões genéticas, mas também, gente, olha que interessante. As pessoas que têm contato com penicilina ou então com sulfa em uso prolongado. Então, ela pode desenvolver o lúpus por estresse, tá certo? E o que acontece? O lúpus, ele vai atacar a pele, né, da pessoa, vai atacar as articulações e órgãos internos como os rins, tá certo? Então, o que acontece? Você adoece, né, e vai ter dores fortes. Lá no meu trabalho vai muita gente com lúpus e fica internado em grito.
A dipirona não passa dor, viu? E quando a gente vai tocar na pessoa, a pessoa com lúpus, quando ela tá grave, ela só toma banho na cama, ela não consegue se levantar, gente. Dores, quando você toca na pele da pessoa, ela grita de dor. E o remédio não serve não, viu? É como se serve, né? Só que tem que passar muitos dias. Tem 8 dias, 7 dias, 15. Tem gente que fica um mês e meio. É muito complicado. Então, e a pessoa morre jovem, gente. Quando ela adquire pouco, assim, passa um tempinho, ela morre. Porque não tem cura, tá entendendo? Quem tem lúpus não pode ter filhos. Quem tem lúpus não pode ficar se expondo ao sol. Quem tem lúpus vai ter cabelo, o cabelo cai, as sobrancelhas, as pestanas. Gente, é muito triste, muito triste. Gente, outro fator também que pode alterar o nosso sistema imunológico vai ser a questão de pessoas que passam por transplantes, tá certo? Então, por exemplo, você fez um transplante de rim, né? Então, você não pode ter contato com alguém que teve coronavírus, né? Você pode morrer. Olha, o meu cunhado, ele fez um transplante de rins e o que aconteceu? Ele achava que estava bem, então ele foi para um churrasco e além dele tomar bebida alcoólica, o rim, gente, é um órgão que filtra o nosso sangue. Então, além dele tomar bebida alcoólica, ele tomou cachaça, né? Então, ele pegou coronavírus, vocês acreditam? Sabe onde ele tá? Há mais de mês. Tá na UTI, esperando a morte. Então, ele é mais novo do que eu. Porém, como ele tinha um problema, ele tinha um rim atrofiado. Os 2 rins deles eram atrofiados. Ele entrou numa fila, esperou muito tempo por um rim. Quando ele estava perto de morrer, chegou o rim. Olha aí o que ele fez. Tomou cachaça e pegou coronavírus. Então, ele está mais de mês internado na UTI, entendeu? Entre a vida e a morte. E a conversa que a mulher dele me conta, gente, é que o médico está enganando ela, porque ele está muito mal. Muito mal. Enganando não, o médico ameniza, né? Para que a pessoa não saiba, porque ele já está mais de mês na UTI. Muito mal, né? Por quê? Porque quando você faz um transplante, você não é mais a mesma pessoa. Gente, a nossa saúde é fina, é tudo que a gente tem na nossa saúde. Se você pode ter tudo, mas se você não tiver saúde, você sofre, você padece, você morre. Se você não tiver saúde, você morre na flor da idade, entendeu? Então a gente tem que cuidar muito da nossa saúde, viu, gente? Gente, outra questão também que pode afetar o nosso sistema imunológico são as alergias. Tem gente que tem alergia à poeira, minha filha tem alergia a ácaro. Quando ela come na cama, eu não deixo, mas ela inventa ali o irmão de comer na cama. Então a cama fica cheia de bagaça, aumenta a quantidade de ácaro, né, no lençol. Então o que acontece? Ela fica se coçando todinha. Aí ele tem que tomar banho, tem que passar pomada, é um sofrimento, entendeu? Então, poeira, ácaro, vacina. Tem gente que é alérgica à vacina, gente. Tem gente que é alérgica ao pólen das flores, a medicamentos, dipirona. Tem gente que é alérgica à dipirona, que se tomar dipirona. E se que incha, a pessoa morre sem respirar, tá certo? Deixa eu ver mais alguma outra aqui que eu não falei. Tem gente que tem alergia até à vitamina, como a vitamina B1, o ácido fólico. Ácido fólico, gente, é uma vitamina que, por exemplo, as gestantes elas tomam para ajudar no desenvolvimento da coluna cervical do bebê, certo? Tem bebê que nasce com a coluna aberta, acredita? Aí toma o ácido fólico para prevenir. O ácido fólico é muito importante para diversas funções do nosso corpo. E deixa eu ver mais alguma coisa que eu não falei para vocês. Então é isso. Quando as pessoas elas têm alergia a algum tipo de substância. Pronto, tem gente que tem alergia a leite, né? Então ela tem o que? Ela tem uma reação que é a intolerância à lactose, né? A glúten. Então o que acontece? A pessoa entra em contato com aquelas proteínas
que estão lá no leite da vaca faz mal a ela. Então, tudo isso aí vai ser o quê? Vai ser problemas em decorrência do sistema imunológico. Como o exemplo que eu dei, né? A AIDS, o lúpus, as alergias e a rejeição de transplantes. São o quê? São problemas do sistema imunológico, tá certo? Eu vou passar para vocês uma atividade, vocês respondam aí, tá certo? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, gente. Obrigado pela atenção e que vocês tenham aprendido, viu?